Eu quero destacar aqui o pastor Dinarte, Helena, essa família amada, sejam bem-vindos também conosco aqui. O pastor Dinarte tem nos alegrado alguns momentos, sido homem de Deus para falar aos pais e filhos, né? Hoje o pastor Dinarte estava mandando para o YouTube aquela pregação do último encontro do Senhor. Então acho que amanhã já está lá disponível para quem quiser assistir depois. Bem, irmãos, eu quero convidá-los a abrirem sua Bíblia. Nós vamos ao texto. Atos capítulo 19, versículo 1 a 20. Nós estamos pegando expositivamente todo o livro de Atos. Começamos o capítulo 1, versículo 1. Estamos no capítulo 19. Já foram mais de 50 pregações do livro de Atos. Hoje damos continuidade à pregação iniciada no domingo passado. Quem não veio domingo passado, você pode assistir a mensagem, ouvi-la pela página da igreja no Facebook. Nós temos a transmissão ao vivo pelo Facebook e também no YouTube. Vamos dispor no momento oportuno. Então é importante que você esteja acompanhando, e a mensagem que vamos pregar nessa noite é a continuidade da mensagem do domingo passado. Então, Atos capítulo 19, versículo 1 a 20, nós leremos novamente todo o texto. No entanto, a exposição do texto nessa noite vai ser a partir do versículo 8, ok? Mas leremos também o versículo 1, de modo que tudo que é o texto, dentro do seu contexto, a gente possa conhecer. Vamos então orar primeiramente. Após a oração, nós leremos o texto e iniciaremos a exposição bíblica. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Deus, quão grande para nós é o prazer e a bênção de estarmos reunidos como igreja do Senhor, na Tua presença, prestando culto a Ti. Obrigado por tudo quanto já transcorreu até aqui. Obrigado por podermos participar da ceia do Senhor Jesus. Cumprimos essa ordenança até que Cristo Jesus venha. Obrigado pelos cânticos entoados, ó Deus, nós te louvamos por isso. Obrigado porque apresentamos também diante de Ti as nossas necessidades, as provações, ó Deus, os anseios do nosso coração. E agora, de maneira muito especial, precisamos ouvir a Tua voz, compreender a Tua palavra, e o conhecimento das Sagradas Escrituras venha transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir e de agir nessa terra, de modo que tudo quanto fizermos seja para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus que oramos, ó Deus. Amém. Vamos lá então, capítulo 19, versículo 1 a 20. Olha na sua Bíblia, acompanhe comigo. E aconteceu o quê? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles lhes responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então ele lhes perguntou: em que batismo fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram uns 12 homens ao todo. Assim Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e as pessoas e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Aconteceu também que alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo:
Eu vos expulso por Jesus, a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos do judeu, chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então, o homem em que estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Também, muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculando o valor deles, estimaram que chegavam a 50.000 moedas de prata, ou em algumas traduções 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Como é a igreja que Deus quer? Foi a questão que iniciamos semana passada. Como é a igreja que Deus quer? Sabemos nós que há diversas igrejas, de igrejas inúmeras, das quais não seríamos capazes de listá-las por completo. Há muitas igrejas, e sem dúvida alguma, muitas das igrejas que existem, elas não são a expressão daquilo que Deus quer para a igreja. Nem toda igreja que se diz portadora da palavra de Deus, ou que ensina a palavra de Deus, é igreja verdadeira. Nós temos que lidar com o fato e a realidade que existem igrejas falsas, que ensinam falsos ensinamentos, falsos evangelhos, que não são de acordo com a palavra de Deus. A reflexão que iniciamos semana passada, ela tem por objetivo fazer com que nós paremos e pensemos na igreja que Deus quer, e não a igreja que nós queremos, ou a igreja que o homem quer. E o fato é que existe esse embate entre a igreja, e o que precisamos reconhecer é que a igreja, ela é de Deus e não dos homens. Semana passada introduzimos essa reflexão e primeiramente identificamos o texto que a igreja que Deus quer, primeiramente, de acordo com o versículo 1 até o versículo 7, é uma igreja submissa ao Espírito Santo. Eu não me deterei aqui ao versículo 1 a 7, vocês podem assistir a mensagem pelo Facebook ou até mesmo pelo YouTube depois, mas nós vamos olhar agora para a segunda característica, ou a segunda marca que constitui a igreja que Deus quer. Como é essa igreja? O que nós precisamos ser como igreja de Deus? A primeira igreja batista em Pompeia, não somente a nossa igreja, mas há na nossa cidade outras igrejas que são igrejas de Deus, e a igreja conforme Deus quer. Então, como é a igreja que Deus quer? O versículo 8 a 12 nos mostra essa segunda característica aqui. Observemos nós que o apóstolo Paulo, aqui o assunto muda, ele sai dos discípulos de João, e no versículo 8 vai mostrar o apóstolo Paulo entrando aonde? Entrando na sinagoga. Nós já conhecemos a estratégia missionária de Paulo. Paulo ele ia em cidades extremamente estratégicas dentro do Império Romano. Ele principiava a pregação do Evangelho quando naquela cidade havia sinagogas. E aonde Paulo está? Na sinagoga. Vamos nos lembrar que há 2 mensagens atrás, o apóstolo Paulo já tinha chegado em Éfeso. Vocês se lembram disso? Quando olhamos no final do capítulo 18, nós vamos observar que os habitantes de Éfeso pedem que Paulo permaneça em Éfeso. Olha o capítulo 18, por favor. Versículo 20, versículo 19. É o final da segunda viagem missionária. E chegaram a Éfeso, 18 e 19. E chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou quem? Vocês estão lembrados? Foi Priscila e Áquila. E depois de entrar na sinagoga, começou a debater com os judeus. Estes pediam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não concordou. Paulo, naquele momento, não podia permanecer em Éfeso, porque ele haveria de retornar para Jerusalém, Antioquia, e a igreja de Antioquia, prestar contas na viagem missionária, apresentar um relatório. Vocês vão lembrar das mensagens anteriores. Então, aonde Paulo está agora? Em Éfeso. Ele retornou a Éfeso, iniciando a sua terceira viagem missionária, e chegando em Éfeso, os judeus daquela cidade queriam ouvir o que Paulo tinha para ensinar.
Eles tinham essa necessidade de aprender aquilo que Paulo estava ensinando. E queridos, qual é a segunda característica de uma igreja que Deus quer? Vamos olhar para o versículo 8 a 12 e identificar isso. Assim Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Paulo, ele passou quanto tempo nas sinagogas? 3 meses na sinagoga em Éfeso. É interessante que os judeus da sinagoga já ansiavam, eles desejavam continuar ouvindo Paulo, mas Paulo precisou interromper, ele retornou, e por 3 meses, as viagens missionárias de Paulo, talvez esse seja o tempo recorde que Paulo passa numa sinagoga ensinando o evangelho do reino. E é interessante observarmos que a segunda característica de uma igreja que Deus quer é aquela igreja que ela é obediente à ordem de fazer discípulos multiplicadores. Ela é uma igreja que é obediente à ordem que o Senhor deixou. Então Paulo, ele passa 3 meses ensinando o evangelho, convencendo os judeus acerca de que Jesus é o Messias, aquele que fora prometido. Mas é interessante perceber que depois desse período de 3 meses existe uma rejeição, o que é característico em todas as demais sinagogas que Paulo tinha passado. Houveram aqueles judeus que reconheceram Jesus como Messias, mas aqui também em Éfeso há aqueles que rejeitaram, que não aceitam Jesus como Messias, não reconhecendo aquilo que Paulo dizia. E o que é importante perceber é que quando nós nos colocamos como discípulos de Jesus, a testemunhar do Evangelho, a pregarmos o Evangelho, sempre haverão pessoas que rejeitarão, que não nos darão ouvido e que não desejarão conhecer mais aquilo que temos a falar. É o que está acontecendo com Paulo. O apóstolo Paulo, ele está em Éfeso, mas o coração dos judeus se endurece e não desejam mais ouvir aquilo que Paulo tinha a dizer. O versículo 9 é muito claro. Olha só o versículo 9. Mas, quando alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos. É interessante observar a maneira como Paulo age. Meus amados, nós não abandonaremos a missão que Deus nos deu quando nós tivermos convicção de que esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Deus nos chamou para fazermos discípulos de Jesus. A missão que Deus nos dá como igreja, enquanto aqui estamos, é testemunharmos de nossa fé em Cristo. Mesmo diante de obstáculos e barreiras que vierem, nós precisamos permanecer convictos de que esse é o chamado de Deus. O apóstolo Paulo, mediante a rejeição dos judeus, o que ele faz? Ele permanece no chamado de Deus, ele continua a testemunhar, e a ação dele é exatamente aquela ação que a gente vem identificando nas suas viagens missionárias. Paulo, ele vai separar aqueles que creram no Evangelho. Ele não permanece mais na sinagoga, mas agora então ele vai caminhar para uma outra direção, diante do coração endurecido dos judeus. Então, o que temos? O apóstolo Paulo, ele sai do espaço religioso, podemos dizer assim. Ele deixa de estar dentro da sinagoga, então agora ele vai para um espaço público, um espaço secular. E é interessante isso porque isso nos mostra um princípio fundamental daquilo que Deus quer que nós como igreja, é que o testemunho de nossa fé, a pregação do Evangelho de Deus, ele não está contido, não pode ser somente no espaço religioso. É muito mais fácil para nós falarmos de Jesus aqui dentro, não é? Você apresentar as suas dúvidas, conversarmos, a escola bíblica, a escola da família, os cursos que temos, é um espaço religioso a qual ensinamos o Evangelho, compartilhamos as maravilhas de Deus, mas quando olhamos para a postura de Paulo, ele vai para a escola de Tirano, ele vai então para esse espaço secular, e por quanto tempo ele fica ensinando? Por quanto tempo? Olha aí na sua Bíblia, versículo 10. Isso ocorreu por quanto tempo? 2 anos. Os judeus rejeitaram. Paulo vai para o espaço secular. Paulo usa das oportunidades que ele tem durante o período que ele fica ali
em Éfeso. E observe bem que o texto nos mostra que durante 2 anos a escola de Tirano, segundo historiadores, a escola de Tirano ela funcionava das 11 horas da manhã até as 16 horas da tarde. Agora vocês parem e pensem um pouquinho. O apóstolo Paulo ficou na cidade de Éfeso durante 2 anos, diariamente ensinando o Evangelho. Paremos para pensar um pouco acerca disso. O quanto que não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá em nosso dia a dia para testemunharmos da fé salvadora em Cristo Jesus. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade que temos para apresentar que Jesus, Ele é o único Senhor e Salvador. Então, como é a igreja que Deus quer? A igreja que Deus quer é a igreja que é obediente à ordem de fazer discípulos. A igreja que Deus quer é uma igreja que cresce por meio de discípulos multiplicadores. Isso é extremamente importante, meus irmãos. Sabe por quê? Uma igreja que não conhece, ou uma igreja que não reconhece qual é a missão que Jesus deu a ela, qualquer missão vai lhe servir. E nós vivemos um tempo em que cada vez mais as igrejas têm perdido o foco, o chamado de Jesus para serem testemunhas dele, e têm se dedicado, têm se empenhado em tantas outras tarefas, missões que não são missões que Jesus confiou. O que Deus quer que nós façamos é testemunharmos o Evangelho, fazermos discípulos de Jesus, anunciarmos as maravilhas do reino de Deus. Qual é a missão que o apóstolo Paulo está cumprindo ali na cidade de Éfeso? Ele está compartilhando o Evangelho a todos aqueles que moravam em Éfeso, e o Evangelho de Deus ele vai se expandindo. Quando nós pensamos nisso, como era a cidade de Éfeso? Os irmãos já ouviram isso. A cidade de Éfeso está entre as 4 cidades mais importantes do Império Romano. A primeira cidade mais importante, obviamente, é a capital do Império, Roma. Nós temos a cidade de Corinto, a cidade de Antioquia e a cidade de Éfeso. Éfeso é a capital do Império dentro da Ásia. E aqui nós temos uma cidade extremamente estratégica. A cidade de Éfeso é onde hoje é a atual Turquia. E na cidade de Éfeso nós temos um ponto estratégico de grande mercado religioso, o grande mercado de circulação de mercadorias que havia ali entre o Oriente e o Ocidente. É uma cidade onde se comercializava altos volumes de riqueza. É o centro do ocultismo do primeiro século. Então Paulo está numa cidade extremamente importante. Estima-se que no primeiro século a cidade de Éfeso havia 300 mil habitantes em Éfeso. Então é uma cidade de grande densidade populacional. E Paulo está naquela cidade durante 2 anos pregando o Evangelho. Olha o versículo 10 e 11. Observemos mais uma vez ele. A quem Paulo pregava? A todos, não é? Agora, olha que interessante que o texto diz. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeu como gregos, ouviram a palavra do Senhor, e por intermédio de Paulo, Deus fazia os milagres extraordinários. O que o Lucas está nos mostrando, mostrou a Teófilo, temos aqui diante de nós essa noite, é que todos os que habitavam na Ásia, isto é, mais do que na cidade de Éfeso, todas as cidades circunvizinham a cidade de Éfeso. Sabe aquelas 7 cartas de João às igrejas da Ásia Menor? Toda essa região, Tiatira, Pérgamo, toda aquela região da Ásia Menor foi alcançada pelo Evangelho de Deus. E são 2 anos, meus irmãos, em que a palavra de Deus ela é pregada de maneira muito audaciosa. Agora, a questão é a seguinte, veja só. É possível que Paulo sozinho, durante 2 anos, conseguisse pregar o Evangelho a 300 mil pessoas? É impossível. Talvez em 2 anos o apóstolo Paulo conseguisse alcançar 1000 pessoas, digamos aí. Mas o que o texto está nos mostrando é que 300 mil pessoas, mais do que 300 mil pessoas em 2 anos, sem o WhatsApp, sem o Facebook, sem as mídias sociais, sem a tecnologia da informação que nós temos hoje,
elas ouviram do Evangelho da salvação. Há um comprometimento não somente de Paulo, mas o que temos diante de nós é que cada pessoa que era alcançada, convertida, cada pessoa que ouvia o Evangelho de Deus, ela não se continha. O Evangelho não era propriedade exclusiva daqueles que ouviram e creram, mas cada pessoa que cria compartilhava do Evangelho. Meus irmãos, a estratégia que Deus usa para revolucionar uma cidade, para transformar uma comunidade, é mediante a pregação fiel do seu Evangelho, e cada aquele que nasceu de novo, cada pessoa que crê em Jesus, torna-se uma testemunha do Evangelho. Como Deus vai revolucionar Pompeia, como Deus vai transformar nossa cidade, como o índice de divórcio vai diminuir, como teremos pais educando de maneira saudável os seus filhos, relacionamentos conjugais saudáveis, como isso vai acontecer? Mediante a exposição fiel do Evangelho de Deus. É cada um de nós, como crentes do Senhor Jesus, testemunhando daquilo que temos aprendido da palavra. Nós temos a cidade de Éfeso sendo transformada porque cada novo discípulo era um fazedor de discípulos. Aqui, irmãos, é algo muito sério, porque quando consideramos todo esse fato, nós olhamos e vemos que a transformação que Deus promove é por meio de seus filhos e filhas que vivem uma vida submissa ao Espírito Santo de Deus. A transformação que Deus promove é por meio da proclamação das Sagradas Escrituras. E pensarmos nisso nos faz observar a cidade de Pompeia, a nossa cidade, e qual deve ser, portanto, então, o desejo de uma igreja que quer e reconhece que precisa cumprir a sua missão. Qual deve ser o nosso desejo como igreja? O nosso desejo como igreja está já identificado na visão que Deus deu à nossa igreja. Vamos falar juntos da visão que temos? Uma igreja, uma família. A visão que Deus nos deu como igreja é justamente isso que estamos vendo nesse texto, que impacta o mundo. Nós só haveremos de impactar a cidade de Pompeia se, como discípulos de Jesus, como testemunhas de Jesus, vivermos e proclamarmos o Evangelho da salvação, anunciarmos todos os desígnios de Deus. É importante lembrar que, logo no capítulo 20, quando Paulo vai se despedir da igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: durante dia e noite, durante 2 anos, eu não vos deixei de anunciar o quê? Todo desígnio de Deus. Quando Paulo se despede dos presbíteros da igreja em Éfeso. O que precisamos, meus amados, reconhecer é que a proclamação do Evangelho não pode ser segmentada, não pode ser somente por um tema, mas o Evangelho de Deus precisa ser ensinado de uma maneira completa. E aqui nós temos algo muito importante, que como igreja, a nossa visão evangelística qual que é? Vamos falar todos juntos, vocês estão vendo aí? É impactar a população de Pompeia com o puro Evangelho de Deus. Essa é a visão evangelística da nossa igreja. Nós não podemos ser um povo que se reúne dominicalmente e ao longo da semana estamos espalhados pela cidade e não causemos nenhuma revolução. A igreja do Senhor Jesus, os discípulos de Jesus, têm que ser homens e mulheres que anseiam ver a sua cidade transformada pelo Evangelho de Deus. Meus amados irmãos, o que há de trazer esperança para cada vida, para cada família, para cada jovem adolescente é o Evangelho de Deus, as boas novas de salvação. Paulo, durante 2 anos, dia e noite, anunciou todos os desígnios de Deus. O nosso comprometimento como igreja, dentro da nossa visão evangelística, é anunciarmos todo o desígnio de Deus no tempo que Deus tem nos dado para permanecermos, vivermos em Pompeia. Nós não podemos ser uma igreja que esteja indiferente às demandas das famílias de nossa cidade. A nossa igreja, a nossa visão é uma igreja família. Igreja é família de Deus. Somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Somos um povo que estamos aprendendo a sentir as dores uns dos outros. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Estamos aprendendo.
Momentos que acertamos, momentos que erramos, mas não desistimos da visão que Deus nos deu como povo dele. Minha vida, minha casa transformada. Porque mediante essa transformação na minha vida, na minha casa, Deus me usa como instrumento dele para que outros sejam transformados. Então, nós temos como meta, qual a meta da nossa igreja? É garantir que cada habitante não salvo da cidade de Pompeia, cada pessoa que mora em nossa cidade, ouça de nós o puro Evangelho de Deus. Assim foi com Éfeso. Observemos que o texto é muito claro. Olha só o versículo 10. De maneira que todos os que habitavam na Ásia. O texto diz, todos. Como que todos ouviram? Aquilo que já foi dito e repito. Cada crente era testemunha. Cada crente vivia e proclamava o Evangelho. Uma revolução aconteceu ao longo da semana. As revoluções que Deus promove não acontecem com hora marcada num culto. E muitas das vezes queremos viver uma revolução de Deus só na hora do culto, no momento que estamos reunidos aqui. Não, a revolução que Deus promove é dentro da nossa casa, é no nosso dia a dia, é na nossa caminhada, é no nosso trabalho, são nos relacionamentos com as pessoas com as quais convivemos. E aqui então, dentro dessa meta, como igreja que temos, que todos os habitantes de Pompeia, hoje nós tivemos uma conversa muito boa com a Roseli, com a Ana. Nós já temos um folder da nossa igreja, que fizemos alguns anos atrás, agora faremos um novo. A nossa tiragem de impressão vai ser de 10 mil impressões. Fizemos lá com vocês, não está lembrado, né? Então vai ser 10 mil tiragens, agora Pompeia tem em torno de 6.500 homicídios, né? 6.500, 7.000 homicídios. E cada casa de Pompeia vai receber esse folder de convite, esse material que estamos preparando, convidando as pessoas, convidando as famílias para conhecer o puro Evangelho de Deus. Meus irmãos, vivemos um tempo em que, infelizmente, a palavra de Deus está sendo mercadejada, tem se tornado comércio. As pessoas buscam a Deus não por reconhecer que necessitam de Deus, mas querem as bênçãos de Deus. Nós precisamos anunciar o puro Evangelho. Qual é a estratégia que usamos? A estratégia que a nossa igreja usa é fazer discípulos que multiplicam discípulos de Cristo Jesus. O chamado de Deus é que façamos discípulos de Jesus, que façam outros discípulos. De modo que o crescimento não depende de uma única pessoa, mas todos nós juntos trabalhando. Por isso que, quando nós olhamos para a visão de crescimento da nossa igreja, 2022, temos pelo menos 700 membros, nós reconhecemos que chegaremos lá mediante ao testemunho individual de cada membro, mediante a pregação do Evangelho. Nosso sonho, nos próximos anos, temos 598 batismos. Tudo isso resultado dessa visão da igreja de Éfeso, que Lucas aqui registra o que aconteceu em Éfeso. Nós precisamos, meus irmãos, compreender isso, viver isso. Porque a igreja que Deus quer é aquela igreja que é obediente à ordem de fazer discípulos multiplicadores. Então entenda uma coisa importante: Deus não te salvou para ficar parado, sem servir. Deus te salvou para que você seja uma testemunha dele. O chamado de todos nós é testemunharmos de Cristo Jesus e ensinarmos o Evangelho da salvação. Então, baseado na pessoa e obra de Deus, seguramente, meus amados, nós podemos afirmar que toda a cidade de Pompeia ouvirá o puro Evangelho de Deus, mediante o testemunho de cada membro desta igreja. Nós precisamos crer que Deus vai acrescentar aqueles que vão ser salvos. Ansiamos por isso, não é? Quando nós olhamos lá no livro de Atos, lá em capítulo 2, e outros capítulos, fala o quê? Que o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Deus acrescentava mediante o quê? A igreja que caiu na graça do povo, a igreja que vivia e pregava o Evangelho. Nós precisamos ter convicção disso. Portanto, o que deve ser o nosso clamor? O nosso clamor, meus amados irmãos e irmãs, deve ser o clamor que Deus faça em Pompeia aquilo que Ele fez em Éfeso. Quando nós olhamos para o livro de Atos, sabemos que é o primeiro livro de história da igreja. Precisamos olhar para o livro de Atos não somente como um livro histórico,
que registra a história do passado, mas um livro histórico que registra os princípios de Deus para revolucionar um povo, para salvar os perdidos. O Deus que agiu no passado, o mesmo Deus que age nos dias de hoje e quer nos usar como instrumentos do Senhor dele. Então, não queira menos do que isso na tua vida. Não aceite menor desafio do que este. Fale para o Senhor: Deus, usa a minha vida. Eu quero ser uma testemunha fiel do Senhor. Quando os discípulos estão reunidos com Jesus, antes de ele subir aos céus, o que Jesus prometeu? Recebereis sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O que nós somos, Jesus? Testemunhas de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Os irmãos já sabem desses dados, já apresentei muitas vezes à igreja. Segundo o IBGE, a cidade de Pompeia tem 21.526 habitantes. Ok? E segundo o mesmo IBGE, cerca de 72% da nossa população são pessoas que não professam a fé em Cristo Jesus. O que podemos dizer, meus amados irmãos, é que em Pompeia tem no mínimo 17 mil pessoas perdidas e sem salvação. Se Cristo Jesus voltasse hoje, ou se todas as pessoas de Pompeia morressem hoje, no mínimo 17 mil pessoas seriam condenadas ao sofrimento eterno. É o que a Bíblia diz. O Senhor Jesus é muito claro em dizer em João 3,36: todo aquele que tem um filho tem a vida eterna. Todo aquele que se mantém rebelde ao filho, sobre este permanece a ira de Deus. E muitas das vezes nos esquecemos dessa verdade que Deus revela. A palavra de Deus é muito clara. Se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você está debaixo da ira de Deus. O único meio de haver reconciliação com Deus é reconhecendo a obra de Jesus, reconhecendo quem é Jesus, arrependendo-se, crendo na obra da salvação que Ele proveu a nós. E se nós nos mantivermos calados, se nós não pregarmos o Evangelho, não testemunharmos de nossa fé, as pessoas permanecerão perdidas, achando que estão salvas. Porque este é o ledo engano da religião. A religião, ela afaga o nosso ego. A religião dá aquela sensação de que tarefa cumprida, estou bem com Deus, mas a religião não salva ninguém. A única maneira de nós sermos religados a Deus, de nós sermos reconciliados com Deus, é mediante a obra salvadora de Cristo Jesus. Confessarmos e crermos e seguirmos a Jesus. Quando Jesus chega diante dos seus discípulos, ele fala o quê? Deixa tudo quanto tens, vem e segue-me. Eu pergunto a você: você já tomou essa decisão de render a sua vida a Jesus? Porque, meus queridos, há muitas pessoas que estão sendo enganadas no tempo que vivemos. Há muitas pessoas que estão sendo enganadas. E o texto nos mostra exatamente isso: pessoas que estavam enganadas. O texto nos mostra pessoas que ficaram admiradas, ficaram realmente impressionadas com aquilo que estava acontecendo. O texto nos diz que mais de 300 mil pessoas ouviram o Evangelho. Uma revolução estava acontecendo em Éfeso e na Ásia Menor. E quem são as pessoas enganadas? Religiosos. Olhemos para o texto novamente. Vejamos o versículo 13. E aconteceu também que alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus, a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram 7 filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia o espírito maligno, a pessoa que está endemoniada, tá? Respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou, os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O que nós temos aqui
é o fato de que a religião não salva, a religião engana, a religião não liberta, ela amordaça. O que temos aqui diante de nós, judeus, exorcistas, que invocam o nome de Jesus, mas não conhecem Jesus a quem invocam, não se renderam ao Senhor Jesus. Você pode conhecer toda a história de Jesus, você pode ter lido a Bíblia, mas se você ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo Jesus, você permanece como esses judeus exorcistas, que foram publicamente envergonhados. Meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos reconhecer que a palavra de Deus nos convoca e conclama-nos a uma total rendição de nossa vida ao Rei dos Reis. Se nós não nos rendermos a Jesus, se nós não nos humilharmos à presença do Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, e a Ele é quem haveremos de prestar contas de nossa vida, se nós não de fato crermos na obra salvadora de Cristo Jesus, seremos meros religiosos que conhecerão sobre, mas não conhecerão o Senhor Jesus. É o que está diante de nós. Então, como é a igreja que Deus quer? Primeiramente, a igreja que Deus quer é uma igreja submissa ao Espírito Santo de Deus. A igreja que Deus quer é essa igreja que faz discípulos multiplicadores, de modo que a nossa cidade hoje pode ser impactada pelo Evangelho mediante o testemunho de todos nós, não somente meu, não somente dos pastores da igreja, não somente dos diáconos da igreja, mas de todos nós. É a igreja que Deus quer. Ela é essa igreja que é rendida ao senhorio de Jesus. E nós vivemos o tempo em que as pessoas, elas têm rejeitado a palavra de Deus, rejeitado o fato, a verdade de que Jesus é o Senhor, e têm tomado postura e atitudes querendo assenhorar-se sobre Deus, querendo determinar o que Deus tem que fazer. Meus amados irmãos, não sejamos enganados, estejamos atentos, porque Deus rejeita atos exteriores de religiosidade. Uma vida religiosa baseada meramente em atos exteriores, divorciado com a verdade interior da transformação que Deus faz, isso não impressiona Deus. E muitas pessoas têm alimentado a sua fé, a sua religiosidade por mero emocionalismo, têm alimentado a sua vida com aquilo que não traz transformação. É só momentos, circunstâncias que não têm consistência alguma. O que temos diante de nós são 7 filhos do sumo sacerdote de Seva, representando aqui, portanto, perfeitamente a máscara da religiosidade. 7 filhos do sacerdote Seva. E quando nós observamos e quando vemos o que acontece aqui, é interessante perceber que Deus rejeita o religioso que vive de aparência. Sabe por quê? Muitas das vezes deixamos de ser instrumentos nas mãos de Deus para salvar vidas que estão perdidas, porque até então vivemos com aparência. É só aparência de religiosidade, só aparência de piedade. Há uma aparente piedade religiosa. Isso não impressiona Deus. E Deus não usa aqueles que assim vivem, transformando, salvando. Deus usou esse episódio de outra maneira, de uma maneira vergonhosa. Por que Deus rejeita? Deus rejeita porque o coração, Deus rejeita porque o interior está distante de sua presença, porque não há conversão, não houve rendição ao Senhor Jesus. Meus queridos, é importante observarmos que o texto nos mostra claramente o que eles falaram. Olha de novo o texto, por favor. O que eles dizem? Eu, versículo 13, vos expulso por Jesus, a quem Paulo prega. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Conhecem a história de Jesus, mas não conhecem pessoalmente o Senhor Jesus. Aqui nesta noite nenhuma pessoa tem desculpa. Todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Mas o que é importante pensar, até aqui eu só conheço a história de Jesus ou conheço o Senhor da história? Eu conheço realmente pessoalmente Jesus? Realmente meu coração é quebrantado diante dele, eu já confessei os meus pecados, eu me arrependi. Eu realmente sigo Jesus, eu sou realmente discípulo de Jesus.
Há pouco eu disse que Jesus falava àqueles a quem ele chamava: deixa tudo e segue-me. Vem e segue-me. Eu pergunto a você: você está realmente seguindo a Jesus? Aí você pode interpor e pode falar o seguinte: vai ligar, não dá muito trabalho. Lá em Lucas 14, Jesus vai falar o preço do discipulado. Abra lá em Lucas 14, por favor. Jesus ele vai falar algo muito sério. Versículo 25 diz que uma grande multidão os acompanhava. Uma grande multidão era atraída a Jesus. Por que era atraída? Porque as pessoas procuravam Jesus. Ele fazia milagres. Quem não quer milagre? Diz aí. Quem não tem alguém enfermo na sua família, não gostaria que Deus agora, de forma soberana, decretasse que aquela pessoa ficasse curada? Quem não quer isso? Todos nós queremos. Se nós temos alguém enfermo, nós vamos rogar ao Senhor e pedir a Deus que faça um milagre. É o que nós queremos. Muitas pessoas procuravam Jesus porque estavam interessadas nos milagres que ele realizava e não interessados no próprio Senhor Jesus. Queria Jesus por aquilo que Jesus podia dar. E muitas das vezes, o tempo que vivemos, essa é a marca da religiosidade dos dias atuais. E o que Jesus Cristo fala a essa multidão? Observe aí no texto, olha para a Bíblia, versículo 26, 25 primeiro. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: olha só, se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Percebam o preço que há na renúncia. O preço da salvação Jesus já pagou, mas o preço da santificação nós temos que pagar. Seguir a Jesus, meus queridos e queridas, é renunciar à nossa própria vida. E muitas pessoas não seguem a Jesus porque estão preocupados com aquilo que o pai e a mãe vai dizer, com aquilo que o marido ou a esposa vai dizer, que os filhos vão dizer, os pais dirão. A decisão, ela é pessoal e ela é intransferível. Só você pode tomar por você. O seu pai não pode tomar por você, a sua mãe não pode tomar por você, os seus filhos não podem tomar por você. É você quem precisa tomar a decisão de seguir a Jesus. E o que está acontecendo em Éfeso é essa verdadeira revolução. As pessoas estão abandonando tudo para seguir a Jesus. Agora, quem é religioso não abandona aquilo que lhe é caro, aquilo que lhe é importante, porque aquilo que ele tem é mais importante do que Jesus, então não vai abrir mão. Se Jesus não for a pessoa mais importante na tua vida, você nunca abrirá a mão das coisas que tem para seguir. E aí nós temos o texto, eu continuo a mostrar aqui no Atos o que acontece. Aqueles ambulantes são envergonhados em plena praça pública. Eles usam o nome de Deus, mas não conhecem a Deus. Qual é a igreja que Deus quer, meus amados irmãos e irmãs? É a igreja que é submissa ao Espírito Santo, é a igreja que cumpre, que obedece a ordem de fazer discípulos de Jesus, é a igreja que verdadeiramente entende que precisa render-se ao senhorio de Jesus. Então, nós temos o versículo 17 até o versículo... Vamos só terminar de ler o versículo 16. Olha, é muito forte o texto, né? Então o homem em quem estava o espírito maligno saltando sobre eles os subjugou e os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Vergonha pública. Ok? Mas olha que interessante acontece no versículo 17. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Observemos que quem é envergonhado aqui não foi o nome de Jesus. Quem foi envergonhado foram aqueles 7 filhos de Seba, e o nome de Jesus é engrandecido. Deus usa de uma maneira soberana essa situação para que as pessoas venham ter temor a Ele. Deus não quer que sejamos religiosos.
Deus quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Temor a Ele. E olha o resultado desse evento, versículo 18. E muitos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Meus irmãos, é um verdadeiro avivamento que está acontecendo em Éfeso. Isso aqui é avivamento. O avivamento genuíno que a Escritura nos apresenta é o momento em que o Evangelho é pregado, o temor de Deus vem nos corações e, convencidos por Deus, realmente admitimos que somos pecadores e abandonamos as práticas pecaminosas e nos consagramos a Deus, buscamos uma nova vida. O que temos aqui é um extraordinário avivamento acontecendo. E olha que impactante é isso, como isso é irrefutável. Vejamos o que versículo 19 diz. Também, muitos que praticavam artes mágicas, lembra que eu falei que Éfeso é a capital do ocultismo na Ásia Menor? Olha só, muitos que praticavam artes mágicas. O que é isso aqui? Ocultismo, bruxaria. O que é isso aqui? Macumba. Hoje o nome atual é isso. O que é isso aqui? Tudo isso que a palavra de Deus reprova. Olha só, também muitos que praticavam artes mágicas juntaram seus livros e os queimaram na presença de todos. Meus queridos, quando nós olhamos para esse texto e vemos aquilo que Deus está fazendo em Éfeso, é extraordinário. Pode adiantar os dados, Lucas. É extraordinário. E o texto vai falar no versículo 19 o seguinte, olha só. Calculando o valor deles, estimaram que chegava a 50 mil moedas de prata, ou 50 mil denários, que pode passar o próximo, ou 50 mil denários, em reais, atualizado esse valor hoje, calculando, seria 1.566.666 reais, isso no mínimo. Eu calculei com 30 dias, dividindo o salário mínimo por 30, com o dia do trabalhador. Mas se dividirmos por 20, acho que são 21 dias úteis, do mês ou 20 dias úteis, seria um valor muito maior. Isso é o mínimo para a gente ter noção. Agora, as pessoas abriram mão de fortunas por causa de Jesus. O texto é muito claro, 50 mil moedas de prata. Versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Meus queridos irmãos e irmãs, a maior prova de que nossa vida está rendida ao Senhor Jesus, Ele é o Senhor de nossa vida, é quando nós não temos apego àquilo que o mundo se apega. O mundo se apega a status social, o mundo se apega a dinheiro, o mundo se apega à fama, o mundo se apega a uma vida confortável, o mundo se apega àquilo que o mundo dá como prazer. Esses homens e mulheres do passado, ao ouvir o Evangelho, renderam-se ao Senhor Jesus e abriram mão de tudo o que o mundo oferecia e não agradava a Deus. O que você precisa abrir mão nesta noite? Você não consegue largar, que está ali aprisionando e impedindo de seguir a Jesus. Não podemos permanecer acorrentados às riquezas desse mundo, mas precisamos sim nos render ao Senhor Jesus. O que Paulo disse sobre perder tudo para ter Cristo? Vamos lá em Filipenses. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer algo especial. Versículos 7 a 8. Paulo vai dizer o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Paulo, ele é um homem privilegiado em seu tempo. Ele era judeu e romano de nascença. Paulo poderia ser o que ele quisesse dentro do Império Romano. Ele era um cidadão romano legítimo. Ele não comprou sua cidadania. Paulo poderia ter desfrutado de todos os prazeres que o mundo lhe oferecia. E além de tudo isso, Paulo era um homem extremamente inteligente. Paulo, ele foi educado aos pés de um dos homens mais inteligentes do seu tempo, dentro da tradição judaica. Paulo poderia ter recebido todos os aplausos do mundo. Mas o que ele está dizendo aqui? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. O que para você na sua vida hoje é lucro?
você tem que começar a considerar como perda para ter Jesus. Para Jesus ser verdadeiramente o Senhor da tua vida. Olha o versículo 8. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem pela fé, vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. O apóstolo Paulo fala o seguinte: considero tudo como perda. Como é a igreja que Deus quer? A igreja que Deus quer é a igreja onde cada discípulo é um fazedor de discípulos, que façam outros discípulos que se multiplicam. É uma igreja onde cada crente, cada membro, de fato, de verdade, nasceu de novo, é convertido, rendeu o seu senhorio de Jesus. Eu pergunto a você, verdadeiramente, você tem segurança em dizer que Jesus é o seu Senhor? Você verdadeiramente nasceu de novo? Na cidade de Éfeso aconteceu uma grande revolução, exclusivamente pela pregação do Evangelho de Deus. A cidade de Éfeso foi transformada no primeiro século, tão somente por aquilo que Deus diz em sua palavra. Meus irmãos, como viveremos transformação em Pompeia? Como veremos lares sendo transformados? Como veremos nossos filhos saindo das drogas? Como veremos as pessoas não caminhando por caminhos de prostituição? Como veremos pessoas que hoje têm cometido roubos? Como veremos a nossa cidade transformada? Exclusivamente, tão somente, unicamente, pela pregação do puro e simples Evangelho de Deus. Precisamos ser esse povo que prega o Evangelho, que vive o Evangelho. Eu quero convidá-lo nesse momento a colocar-se diante de Deus, colocar a sua vida, e você pode nessa noite ter esse grande propósito de vida. Você pode nessa noite sair daqui sendo participante dessa missão que Jesus deu. O que você precisa é render-se, deixar o seu orgulho, deixar tudo aquilo que te impede para começar uma caminhada nova de testemunha de Jesus. Quem nessa noite deseja ser privilegiado, ser contado entre aqueles que foram testemunhas de Jesus? Quem que nessa noite deseja começar uma nova história na sua vida? De uma pessoa que se submete ao Espírito Santo de Deus, de uma pessoa que testemunha de Jesus, um fazedor de discípulos, de uma pessoa que verdadeiramente tem Jesus como Senhor e rende tudo a Jesus. Quem nessa noite deseja uma extensão, quero convidá-lo, coloque-se em pé, por favor. Coloque-se em pé. Amém, glória a Deus. Quem deseja consagrar a sua vida e falar: Senhor Deus, eu quero ser usado por Ti, eu quero realmente ser instrumento em Tuas mãos. Nós vamos orar consagrando ao Senhor esse momento, cada vida que tomar essa decisão. Há mais alguém? Pai, estamos, ó Deus, na Tua presença para glorificá-lo e exaltá-lo. Santo Deus, reconhecemos que de modo soberano o Senhor agiu no passado na cidade de Éfeso e causou uma grande revolução naquela cidade, naquela região. Pai querido, estamos nós aqui em Pompeia. A nossa cidade está diante de nós. Meu Deus querido, como igreja do Senhor, rogamos, ó Pai, usa-nos como instrumento em Tuas mãos, para o louvor da Tua glória, de modo que a nossa cidade seja transformada pela pregação do Teu Evangelho. Que cada pessoa que nasceu de novo, que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, seja uma testemunha fiel do Senhor. Ó Pai, nós consagramos esse momento a vida do Rodrigo, Teu altar.
Ó Pai, esse homem, esse jovem valoroso, que quer ser usado por Ti, ó Pai, e coloca-se diante da Tua presença, Deus. Ó Espírito Santo, que Tu dês dons ao Teu Filho, para que ele venha cumprir Teus propósitos, que Tu venhas agir de modo soberano, conduzindo de modo que muitas pessoas, centenas de pessoas sejam salvas através de sua vida. Não somente dele, ó Pai, que se coloca diante do Senhor, mas também, ó Pai, através da minha vida, através dos pastores da igreja, da liderança da igreja, cada membro desta igreja, de modo, ó Pai amado, que nós venhamos somar no Teu reino em Pompeia, e sejamos bênçãos, ó Pai, para as demais igrejas da nossa cidade, trabalhando unidos, coesos, ó Pai, no testemunho e na pregação do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor Deus, porque o testemunho da Tua palavra nos serve de encorajamento e nos serve, ó Pai amado, de condutor, ó Pai, para aquilo que o Senhor quer que nós façamos no tempo de hoje. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos toda a igreja colocar-se em pé. Vamos louvar ao Senhor com cântico. Como é bom olharmos para a nossa cidade e vermos que todos os dias, o dia todo, todo o tempo, Deus tem nos dado a oportunidade de testemunharmos Jesus. E que cada um de nós saibamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E vejamos a nossa cidade sendo impactada, transformada pelo Evangelho de Deus. Amém, queridos? Amém? Vamos então louvar o Senhor. Após esse cântico, vamos orar. Eu quero pedir que todos os líderes, nós criamos um grupo do WhatsApp da liderança ministerial, os irmãos possam vir aqui à frente, da juventude, o Gabriel venha, não fazia parte, estou chamando. O pastor Rodrigo vai me passar uma orientação. Eu vou estar na porta com o pastor Neymar, recebendo o cumprimento da igreja, mas o pastor Rodrigo estará aqui passando as orientações, ok? Então todos os líderes de ministérios não saiam, não venham aqui no primeiro banco, onde o pastor, mais tarde o pastor Rodrigo vai passar as instruções. Então vamos louvar e adorar nosso Deus nesse momento. E as doces consolações do Espírito Santo sejam no teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Espere o pastor Neymar chegar à porta e depois vão sair, por favor.